Começar aqui, deixa eu ver como é que ele aparece aqui. Aparece invertido, vamos lá. Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para o livro do mês, na companhia do professor Maurício Mota. Nós veremos aqui o livro do Gessé Souza. Esperando aqui só que o professor Maurício se conecte para que a gente possa começar. Vamos ver onde é que está aqui para todo mundo que já chegou. Bom dia para quem ainda vai chegar. Bom dia, professor Maurício, mais uma vez. Bom dia, caríssimo Dalmo. Estamos aqui mais uma vez, né? A dobradinha, né? Primeiro foi lá no YouTube, agora por aqui. Pois bem, professor, seja bem-vindo. É sempre uma satisfação estar aqui, contar com o senhor nesse momento, para essa apresentação, como a gente costuma chamar, né? Uma chave de leitura, né? Uma possibilidade de entendimento, sempre para um livro seja coerente com o contexto que a gente tem vivido. E aí, para esse dia de hoje, nesse sábado, o livro do brilhante Gessé Souza, A Elite do Atraso. Lembrando que esse livro já tem duas versões, né? A primeira é Da Escravidão à Lava Jato e a segunda é Da Escravidão a Bolsonaro, né? Ficou a capinha como ficou. Pois bem. Aí vamos lá, então. Seja bem-vindo, a palavra é sua, professor. Então, bom dia, Dalmo. Bom dia a todos os que nos acompanham, né? Já vi aí a presença do Sivuca, lá do Mãe d'Água, do Francisco, meu conterrâneo, lá de Teixeira, que está em Belo Horizonte, e outras pessoas que já estão por aqui. Bom dia a todos, um bom final de semana. E é sempre mais um momento de aprendizado, né? Da nossa parte, a gente também aprende quando a gente diz alguma coisa e é uma maneira de contribuir com, né, o oferecimento da chave de leitura de um livro a cada mês, né? Para mim tem sido assim, extremamente gratificante e esse mês com, mais uma vez, um livro assim, a Brilhante, que é um livro que a gente precisa ter. A gente precisa conhecer mais a história do Brasil, a gente precisa conhecer outras versões da história do Brasil, porque temos algumas que são consolidadas e que às vezes nos fazem mal, porque acabamos reproduzindo certos vícios que foram construídos historicamente, quase que naturalizando esses vícios, esses preconceitos, e aí congelamos uma imagem do Brasil, né, quando na verdade as imagens elas são construídas e elas são dinâmicas, elas são móveis e elas podem e precisam ser mudadas, né? Acho que o livro do Gessé Souza nos estimula nesse sentido. E eu estava pensando, Dalmo, ontem, assim, a gente sempre fica escolhendo o livro ou pensando qual é o livro, mas como foi interessante porque eu estava lendo o livro e sempre lembrando do livro do Alfred Boss, né, A Dialética Sim. da Colonização, e aí como é importante, assim, as temáticas, elas se cruzam, né, em perspectivas, assim, um pouco diferentes, porque o Sete Souza está fazendo também essa leitura atual, mas ele vai escavar na história, na questão da escravidão, mas como a gente vai conhecendo, né, um pouco melhor esse Brasil, que a gente conhece tão pouco, na verdade, né, Isso. conhece Uhum. tão pouco. E é interessante porque de uma certa maneira, a gente pode dizer que é uma linhagem de pensadores que se conectam. Bom, a gente não, pelo menos eu não sei até que ponto Gessé e Alfredo se tocaram enquanto pensadores, mas a gente percebe uma conexão enquanto ideia, né? Alfredo, Gessé, Djamila Ribeiro, que também está em atividade, é bem jovem, a própria Lélia, que já passou. Essa dinâmica que ele apresenta sobre a escravidão, eu vejo nos textos da Lélia, né? Entender que a escravidão, a única forma coerente de leitura da realidade brasileira é tomando a escravidão como parâmetro, né? E aí a gente vê isso no livro do Gessé, né? Agora é um livro ousado, né? Porque ele deixa claro que ele quer, não é pouca coisa não, né? É reconstruir a leitura que se tem da história do país. É um livro muito interessante a leitura,
E um livro que é como se fosse assim, ele está escrevendo o livro dele e na outra mão tem o Gilberto Freire, tem o Sérgio Buarque, tem o Fernando Henrique Cardoso, né? Então ele tá debatendo com os clássicos, né? E de uma Florestan certa maneira, Fernandes, né? Florestan Fernandes, e de uma certa maneira passando a limpo, né? Passando a limpo as interpretações vigentes desse país. Por exemplo, a gente viu que o Alfredo fez a mesma coisa com Gilberto Freire, a Lélia Gonzalez faz a mesma coisa, né? Então parece que é um ponto comum nessa linhagem de pensamento que para se entender o Brasil com mais nitidez, a gente precisa desconstruir esse pilar que é a obra e interpretação do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque, né? Esses são os pilares que precisam ser movimentados para que a gente possa ter uma leitura mais nítida do que é o Brasil. E aí eu já lhe entrego a palavra de novo, perguntando por onde é que a gente vai. Qual é o caminho dessa manhã? Eu acho que de alguma forma, nessa sua introdução, a gente já poderia, a partir dela, dar um passo para começo de conversa, né? Você coloca aí a pretensão do Gessé Souza, né, que é essa reconstrução, e aí não é uma reconstrução qualquer, nem seria uma reconstrução pontual ou parcial, mas é a pretensão de uma reconstrução, digamos assim, totalizadora, né, completa, no sentido de que ele diz que foram poucos que fizeram isso, né? E aí, no caso, o Gilberto Freire e também o Sérgio Buarque de Holanda, obviamente, eles nos deixaram, assim, um grande legado com uma grande marca, né? E aí tem aí grande importância nesses pensadores, mas é preciso que a gente estabeleça releituras, pontos de interpretação diferentes e divergentes, porque senão a gente tende, né, a ler a história do Brasil de uma maneira que, embora pretenda ser completa, ela não deixa de ser assim parcial. E eu penso assim, para começo de conversa, é importante resgatar 3 perguntas que o Gessé coloca, né, quando se pretende fazer um pouco essa leitura mais ampla, e ele vai dizer que o sucesso do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda é exatamente porque eles conseguiram, de alguma forma, dar a resposta a essas perguntas, né, que é de onde nós viemos, quem nós somos, né, e para onde nós vamos, né? Então, perguntas de alguma maneira ligadas ao nosso passado, à nossa história, quem somos enquanto país, né? Qual é a nossa origem, o que é que nós somos enquanto país, enquanto povo, enquanto nação, e como é que se abre um futuro a partir de quem somos e de onde nós viemos. Então, eles dão essa resposta, que é uma resposta, digamos assim, que ela é satisfatória, e vai ser uma resposta satisfatória, sobretudo para uma classe, né? É um tipo de resposta que acaba sendo uma contribuição para que se mantenha uma determinada visão de país que, de alguma maneira, favorece a um pequeno grupo, que seria a elite. Então, contar essa história é importante. E aí a crítica do Gessé Souza exatamente no sentido de dizer que mesmo os nossos intelectuais, né, que pretendem apresentar também uma leitura crítica, e ele fala de forma mais sarcástica, assim, em relação ao Sérgio Buarque de Holanda, né, acabam favorecendo, digamos assim, uma leitura de Brasil que acaba contribuindo para a nossa admiração em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, em relação à Europa, e ao mesmo tempo aquele que ele chama de complexo de vira-lata, né? Uma espécie de diminuição, e aí tem uma classe média que admira uma classe mais alta e se sente, digamos assim, classe alta em relação à classe mais baixa, que ele vai chamar da ralé brasileira, e como essa ralé nasce, como ela se apresenta historicamente e como é que ela se apresenta hoje.
e aí o problema exatamente é que essa classe média se sente alta em relação a essa ralé e acaba se tornando opressora e fazendo ali o jogo da elite. Acho que a leitura dele é uma leitura muito contundente, né, crítica, bem fundamentada e com bons argumentos e inclusive um texto muito bem escrito, né, muito bom de se ler, né? Realmente é um sociólogo de mão cheia que vai trazer aí, como você diz, uma leitura nova juntamente com o Alfredo Bós, com a Lélia Gonzalez, que trazem contribuições novas, porque, pelo menos falo a partir de mim, né, assim, pela idade, a gente absorve essa ideia de Brasil que a gente aprendeu ali nos anos 80 na escola, e aí a gente consolida e congela, né, a ideia de ordem, de progresso, e de que tem uma classe que manda, outra classe que obedece. Né? É interessante que, agora eu estava vendo o WhatsApp antes da gente começar, e alguém aí, pessoa até conhecida e próxima e amiga, né, colocou lá no status, agora vai ser a vez dos presidiários serem vacinados. Aí botou embaixo, lamentável, né? Aí eu achei extremamente lamentável esse lamentável que ela colocou, e eu perguntei por que lamentável. Mas para dizer como se reproduz essa mentalidade, né, de que existem, digamos assim, classes, né? Mas aí ele vai colocar, eu acho que de forma brilhante, essa questão, né, né, para além do sexismo, para além do chamado racismo, para além do culturalismo, essa questão, né, da escravidão como sendo um elemento sem o qual não dá para a gente entender a história do Brasil. E a crítica que ele faz, por exemplo, ao Gilberto Freire, é exatamente essa relação direta do português, né, com o nativo, como se houvesse uma espécie de transposição, sem considerar esse elemento que, segundo ele, tem um peso bem maior, que é a nossa história de escravidão, que até hoje a gente vê com muita clareza as consequências, né? Uhum. E é interessante também porque o Gessé Souza, logo no primeiro, no prefácio do livro mesmo, logo no prefácio ele deixa claro que essa narrativa do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque, até do Fernando Henrique Cardoso, esse formato de narrativa termina sendo um engodo até para os pensadores de esquerda, né? Exato. De modo que a gente vê, quando está lá alguém falando, um intelectual da direita está falando do Gilberto Freire. Quando o intelectual da esquerda vai falar, é a mesma fala, né? Assim, terminou que cobriu, né? Então, essa perspectiva que inclusive o Gessé é muito crítico em relação à esquerda, né? Ele diz que precisa de um desconectar dessa perspectiva que a gente percebe aqui elaborada a partir desses teóricos que ele vai rebater ao longo do livro. Mas aqui eu queria destacar uma coisa que é bem interessante, inclusive eu participei de uma conversa no sábado passado e esse tema apareceu aqui, que é o seguinte, logo no primeiro parágrafo, né, no prefácio, ele diz que a gente tem uma ideia de que a crise brasileira, ele diz, a crise brasileira é antes de tudo uma crise de ideias. Mas ele diz que a gente foi passado para nós uma ideia de que a corrupção política é o grande problema nacional. Então, parece que essa é a premissa que vai abrir esse debate, lembrando que esse livro é escrito ali no pós-golpe, né? A primeira versão desse livro é de 2017 e é justamente uma leitura pós-queda de Dilma, né? Então, ele faz essa perspectiva de entendimento, tomando como referência esse aspecto, as alianças que acontecem, o próprio governo Temer. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a do até Bolsonaro, ele diz no último capítulo, ele já começa o último capítulo dizendo assim, quando eu escrevi o livro, era o governo Temer, e aí ele faz uma leitura conectando, né? É como se fosse uma continuidade. Por quê? Uma continuidade porque é uma estrutura de aliança de poder, né? De modo que a ideia de que a corrupção na política é o grande problema nacional termina sendo a ideia que todo mundo assume. De modo que quando você está numa reunião para falar de política, pessoas têm uma resistência, porque partido político é coisa de corrupto, né? Tal. Enquanto a gente se alimenta dessa ideia,
os, os velhos, as velhas famílias vão jogando, né? Filhos, netos, esposa, todo mundo para a política partidária. Então veja que essa lógica obedece um esquema de dominação, né? E aí eu também quero destacar que quando ele fala que o problema da corrupção na política não é o grande problema nacional, embora tenha verdades aí, o problema da corrupção é outro, né? E aí ele já cria uma margem de entendimento bem interessante, que é a ideia de que a gente está lutando contra uma coisa que não é a realidade, né? É como se a gente lutasse contra um inimigo que de fato não é o inimigo real. A gente luta aqui embaixo e o inimigo está acima, né? Sem ser tocado ainda. Eu acho que essa é a métrica que vai correr todo esse livro, né? Toda essa dinâmica de entendimento do livro, essa perspectiva hierarquizada, né? Se criou um inimigo, você enfrenta esse inimigo. Só que, na verdade, esse inimigo que você está enfrentando, ele é pequeno diante da grande ameaça que existe por fora, né? E que se alimenta dessa luta, inclusive. E aí, quando ele fala do Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, e aí essa totalidade, né? Quem somos, de onde viemos e para onde provavelmente vamos, como o senhor já falou. Então é interessante pelo menos na leitura que eu faço, essa é a porta de entrada, né? Essa seria a porta de entrada para entender o livro aqui. Me parece que esse é o grande motivo, né, para ele escrever esse livro, que é fazer essa crítica à ideia de que o grande problema do país seria a corrupção na política, ou a corrupção no setor público, ou a corrupção no Estado, e isso acaba encobrindo outro tipo de corrupção, que é a mais vil, é a que produz mais males, seria exatamente a corrupção no mercado, né? Então, enquanto as pessoas estiverem discutindo, né, que o grande problema, o maior problema é a corrupção na política, enquanto isso não se resolver, nós não resolvemos os problemas do país, né? A grande corrupção ela vai sendo esquecida, né? A crítica precisa ser feita exatamente a uma corrupção muitas vezes legalizada, né, e legitimada, que é exatamente aquela que tira, né, recursos das populações. Na verdade, o problema estaria no mercado, mas aí, historicamente, nós fomos levados a crer que o grande problema estaria exatamente no setor público, e aí o Estado é necessariamente corrupto, nós precisamos diminuir cada vez mais o Estado para acabar com a corrupção, e aí nós não tocamos nem de perto no verdadeiro problema. Inclusive, eu me lembrei até daquele livro que nós discutimos, que é do Zizek, sobre violência, né, que ele falava da violência subjetiva e da violência objetiva, e ele dizia que o objetivo não era, em primeiro lugar, discutir, né, aquela violência que nós enxergamos lá na ponta, né, a violência nossa de cada dia, mas exatamente as estruturas que produzem a violência. Eu acho que existe um paralelo aqui que nós poderíamos fazer, que o Gessé de Souza está tentando mostrar. Quer dizer, toda aquela propaganda, todas aquelas horas que a mídia gastou falando da corrupção na política, e as pessoas abraçaram essa verdade com muita facilidade, acabou encobrindo a verdadeira corrupção e acaba encobrindo o verdadeiro problema, de tal maneira que a consequência que nós tivemos disso foi exatamente o governo atual que nós temos, né? Então, todos os outros políticos eram corruptos, vamos colocar alguém que não é político, que na verdade é político há muitos anos, exatamente para acabar com a corrupção, e, digamos assim, foi uma armadilha que eu acho que essa se mostrou assim de maneira bastante evidente. E aí a referência, obviamente, quando ele vai construindo a sua argumentação, porque ele diz para que nós possamos ler de forma coerente o momento presente, né, a situação em que nós estamos, e aí eu diria de 2016 para cá, depois do golpe, não podemos ler sem fazer essa leitura, essa releitura, né, da nossa história, de onde nós viemos, quem somos, porque senão não teremos também um futuro diferente. E aí é quando ele vai certamente buscar nesses clássicos o diálogo, obviamente com uma perspectiva crítica, e aí cita, né, digamos assim, Casa Grande e Senzala como grande referência do Gilberto Freire, e também
outro texto lá que são... ele vai falar sobre os mocambos e... Deixa eu ver aqui Quando, no índice. vai dizer exatamente que existe essa mudança, sobrados e mocambos, não é isso? Que vai haver essa mudança de perspectiva quando vai falar dessa passagem do patriarcalismo, dessa perspectiva mais rural para o nascimento das cidades. E aí, Raízes do Brasil, de 1936, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que vai falar de todo esse período aí também, da virada do século, e dizendo exatamente que a nossa compreensão do Brasil é baseada nestes autores, né? Assim, sobretudo no Gilberto Freire e no Chico Buarque de Holanda. Vai falar do Floresta Fernandes, que já tem uma visão assim mais crítica, mas mesmo assim, de alguma maneira, ele vai dizer, ele ainda acredita, né, num certo liberalismo, e que quando nós tivemos o mercado realmente livre, esses problemas do Brasil eles vão ser todos solucionados. E aí, mais uma vez, uma crítica que ele faz, caindo sempre na mesma armadilha. E aí é quando ele diz, e aí quando você mencionou, que mesmo os pensadores mais de esquerda acabam, de alguma maneira, sendo capturados por essa mentalidade, né? Que é difícil a gente sair dessa mentalidade. Então, sem essas leituras novas, sem esses autores novos, fica difícil a gente conseguir, né, pensar ou repensar o Brasil. E aí o Gessé, ele diz assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o caminho que eu vou percorrer. E aí ele elenca três pontos, né, que vão sustentar o livro, vamos dizer assim. E o primeiro deles, ele trata de fazer uma oposição, né? Ele diz, olha, até aqui a história da gente foi lida a partir do patrimonialismo. E não é o patrimonialismo, é a escravidão que é o ponto de referência. Então é interessante Exato. entender que e é aqui que, segundo ele, os pensadores anteriores, né, cometeram esse equívoco, porque tomaram como referência o patrimonialismo. E, embora no patrimonialismo tenha um aspecto de verdade, né, mas não pode ser tomado como o ponto de referência para partir, porque ele vai dizer que o que seria o patrimonialismo é a tentativa de se construir no Brasil uma versão de Portugal, né, uma versão portuguesa no Brasil, os valores e tal. E aí ele vai dizer que, embora isso aqui tenha um aspecto que possa ser considerado verdadeiro, mas o ponto de partida é outro. O ponto de partida é a sociedade brasileira se constitui a partir de relações de escravidão. E ele vai dizer também que essa escravidão, que é bem eficaz, né, nessa estrutura de avanço de poder português, termina por criar uma singularidade excludente e perversa, né? Então, o exemplo que o senhor mencionou logo no início da live cabe nisso aqui, porque é como se, e aí eu vou recorrer a outro termo, né, que o inconsciente social brasileiro traz essa marca, né? Essa marca da escravidão. E aí a marca de tentativa de ascensão, né? Porque, assim, a classe média, o medo da classe média é justamente de descer, né? De descer um degrau. Só que quando se olha a verdade, não está muito longe, né? A distância entre classe média e a classe pobre é muito pequena, né? Mas, assim, virtualmente, enquanto ideia, parece que é um negócio distante. É porque se cria uma conexão e entendimento de poder, né, em relação a isso. Aí o segundo ponto que ele apresenta é uma leitura acerca da luta de classes, né? Ele vai dizer que a forma como se concebe luta de classes precisa ser revista para além do liberalismo e do próprio marxismo, né? E o terceiro ponto é, bom, com base nesses dois primeiros, eu posso fazer um diagnóstico do país, né? Então, esse terceiro ponto seria uma leitura da realidade atual, que, ao mesmo tempo, confirma que as premissas são válidas, né? O ponto de partida adotado por ele seria, então, válido. É interessante esse destaque feito ao caminho que o Gessé diz que vai trilhar na construção dessa sua obra. Aqui a sua frase é emblemática, né, quando diz que a classe média ela tem medo de descer um degrau, né? Que é verdade, ela morre de medo. E, por outro lado, ela tem ódio que a outra classe suba o degrau, né? Porque a questão é exatamente manter essa distinção, manter essa diferença. Ora, se eu sou inferior a uma classe, né, mas eu posso exercer a minha superioridade
em relação àquela classe que está abaixo da minha, né? E aí ele vai exatamente todas as críticas que ele faz, tanto a questão da elite, como no outro livro dele, que é a classe média no espelho, né? Essa classe que fica ali no meio, que nem uma coisa nem outra, mas que acaba fazendo um mal imenso ao país. Eu acho interessante essa crítica que ele faz em relação à ideia do patrimonialismo, né, que foi usada assim como chave de interpretação do Brasil. Como você diz, não é que isso seja errado, mas essa não seria a chave mais importante, segundo ele, né? Mas é a chave usada por Gilberto Freire. E também a questão do patriarcalismo, né? A figura ali do patriarca, né? Do coronel, numa época em que nós não temos ainda digamos assim, o Estado, eles são assim os mandatários, né? E as pessoas ali estão em torno daquele núcleo familiar. Mas a questão da escravidão, ela passa a ser fundamental. Por quê? Não só porque nos dá, acho que, uma leitura que se aproxima um pouco mais daquilo que aconteceu, e também porque, sem essa leitura que coloca a escravidão, né, como estando no DNA da nossa formação, nós acabamos reproduzindo aquilo que acontece, como você colocou, né? Esse racismo que é estrutural, que está entranhado e que às vezes nós tendemos a negar explicitamente, mas que está presente lá de forma tão inconsciente, né? Inclusive uma leitura que não considera, né, a escravidão como sendo, digamos assim, um ponto de partida fundamental, ela acaba contribuindo, e é isso que o Gessé Souza está dizendo, ela contribuiu e contribui exatamente para que a gente não adentre nas verdadeiras questões que fazem parte, né, do DNA da nossa história. E se a gente não adentra, a gente não dá passos no sentido até de superar, né, ou de avançar no sentido de diminuição do preconceito ou do racismo, ou de criar novas estruturas, né, porque ela está ali, mas a gente não enfrenta, né? Então, esse tipo de leitura, já que você está dizendo, é um tipo de leitura que favorece, inclusive, a elite, né? E quando ele vai dizer que alguns pensadores que pousaram, segundo a crítica dele, como críticos, né? Eles acabam alimentando esse tipo de postura, porque existiria, mesmo dentro dessa crítica, um certo negacionismo nesse sentido, né? De camuflar, né? De colocar panos por cima, quando ele vai dizer assim, se parte sempre de uma perspectiva, de uma leitura patrimonialista, patriarcalista, do brasileiro cordial, né? Que ele vai falar muito a partir, sobretudo, do Sérgio Buarque de Holanda. Sim. E aí nós teríamos a imagem do brasileiro como se fosse uma imagem genérica, né? O brasileiro é cordial. Isso é imagem genérica, isso não diz o que é o brasileiro. A realidade concreta e real do brasileiro é outra, né? E esse cordial é quase que... E aí ele vai fazer também uma crítica aos seguidores, né, desses pensadores, por exemplo, como o Roberto da Mata, que seria seguidor, o discípulo do Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar do jeitinho brasileiro, que seria uma tradução mais atual dessa cordialidade. Em tudo nós damos um jeitinho para que as coisas fiquem como fiquem, em última instância, né? Essa cordialidade é exatamente para que não entre, digamos assim, no nosso íntimo nenhuma perspectiva de subversão, nem de crítica, nem de mexer com a ordem. Inclusive, ele vai dizer, né, está lá estampado na nossa bandeira, aquela perspectiva do positivismo, ele vai estar falando lá do século XIX, quando dá a mudança da perspectiva da monarquia para o regime republicano, né? Ordem e progresso é exatamente isso, né? Nós reverenciamos, digamos assim, a bandeira com ordem e progresso para quê? Para que a ordem se mantenha a mesma, né? Para que aqueles que estão na elite continuem na elite, aqueles que estão explorando continuem explorando, os explorados continuem explorados, e nós somos cordiais e nós nos damos bem, nós temos um jeitinho brasileiro, e assim a nossa história continua, né? Com todos os males que ela provoca.
E aí é interessante porque é um caminho muito bem articulado, porque tomando a escravidão, aliás, tomando o patrimonialismo português como referência, é um debate abstrato, né? É um debate abstrato porque o que é que você pode combater hoje em relação a isso? Tem, no campo da cultura, até que ainda vai, no campo de uma religiosidade, polemizando, ainda vai, mas no campo das relações sociais não aparece com tanto vigor o que a gente precisa enfrentar em relação a esse patrimonialismo. Quando a gente toma como referência o patrimonialismo, a gente se esconde do verdadeiro problema que é a escravidão. E aí uma coisa que eu já venho... E eu fiquei muito feliz porque eu já vinha falando esses negócios aí, e quando eu li Gessé, eu disse, pronto, agora eu posso dizer que tem também uma base ali e tal, que é o seguinte, a escravidão não é uma... As pessoas dizem, a escravidão é uma chaga. Não, a escravidão no Brasil é o que configura as relações sociais, então é muito pior. Quando você fala de uma chaga, uma ferida, você imagina algo externo, né? E aí a luta não é contra algo externo, a luta é contra algo que infelizmente está entranhado e corre nas veias dessa civilização brasileira e configura as próprias relações aqui. Então, quando a gente toma a escravidão como referência em lugar do patrimonialismo, a gente está no debate com a própria realidade do ano zero, né, como ele chama, do ano zero até aqui do Brasil. E aí vem o ponto 2, né? Essas relações de escravidão terminaram construindo um tipo de relação, e aí vem o ponto 2 que ele apresenta, que é a luta de classe por privilégios. E aí, como o senhor bem falou, né? A classe média tem medo de descer um degrau, tem medo que a classe pobre suba um degrau, e a classe rica desse país, a pequena parcela de ricos desse país, quando precisam que algo desande embaixo, conseguem fazer com que a classe média suje as mãos, né? É até Marilena Chauí que diz isso, né? No Brasil, nos conflitos brasileiros, a classe média é a mão de obra da classe rica. Então, é isso que a gente percebe acontecendo. E aí o terceiro elemento seria, dá para entender o Brasil agora, de agora, com base nesses padrões. Uma luta de classe por privilégios e isso estruturado a partir de relações que são relações de escravidão. E aí é muito interessante porque, como o senhor está falando, está apresentando, essas imagens, né, o jeitinho brasileiro, o, o brasileiro é cordial, Cordial. é está imbuída de uma corrupção, né? Está imbuída de corrupção. Tanto é que vai no jeitinho brasileiro, é uma expressão para falar de corrupção. Então, nas entrelinhas, está se apresentando que esse ser humano cordial não é o cordial no sentido de uma pureza, né? O bom selvagem, mas é como, por exemplo, o José de Alencar, né? A gente viu no livro passado, ele apresenta assim. Mas é um ser humano cordial porque consegue articular as coisas pelo seu jeitinho, né? Então, a corrupção estaria entranhada na natureza, vamos dizer assim, do povo brasileiro. É aqui que está um discurso que garante a exploração. E aqui tem uma coisa que a gente escuta isso é um senso coletivo, né? Diz assim, uma história que como é que o Brasil nasceu? A gente vê isso na televisão, nesses programas de meio-dia, né? O cara diz, a corrupção está aí desde o começo, tanto é que quem foi enviado para o Brasil foram os inimigos lá da coroa portuguesa, então vieram para cá, tudo bandido, tal. Então se dá a ideia de que essa construção da cordialidade não é uma cordialidade como inocência, mas uma cordialidade como eu consigo dar um jeito de manter aqui. E esse jeito de manter é corrupto, né? Tem esse imaginário. Então, o ser humano, o brasileiro cordial é uma mentira deslavada. Eu tinha uma professora o senhor conhece a professora Leda, de psicanálise, que ela disse um negócio uma vez e eu fiquei pensando, para você ver como a gente está todo mundo contaminado com isso, né? Ela disse, a imagem do brasileiro cordial, esse governo, a ameaça, né, do governo Bolsonaro, do governo Temer já, tá, os conflitos de 2013 ali, coloca em xeque a imagem do brasileiro cordial. Aí ela disse assim, mas essa imagem do brasileiro cordial tem que acabar. E esse negócio foi meio espantoso, né? Porque a gente tudo envenenado com essa ideia do brasileiro cordial.
a gente não percebia que enquanto essa imagem ficar viva, a gente está sempre um passo atrás, né? Que aí a gente vai já antecipando o capítulo primeiro, né? Quando fala do racismo dos nossos intelectuais, o brasileiro como vira-lata. Então, assim, essa imagem da cordialidade termina mantendo essa noção do brasileiro vira-lata, né? A noção do vira-latismo brasileiro. Retomando aí uma frase que tu disseste no início, sobre como a classe média acaba sendo refém da elite, né, e servindo aos seus interesses. A situação no Brasil atual talvez seja ainda mais complicada, porque isso começa a se perceber com muita clareza também, mais pobre, de alguma forma reproduzindo, né, os interesses que são os interesses da elite, né, contra si mesma. Né? Então, o problema é que, além da divisão, digamos assim, de classes no Brasil, nós temos a desorganização, né? Ou a falta de organização mínima da classe mais baixa, a ponto de ela, muito facilmente, sobretudo por causa da mídia, dos meios de comunicação, né, do crescimento nas tecnologias digitais, do acesso à internet por todo mundo, ser facilmente capturada pelos interesses da elite, né? Eu acho que basta dizer o exemplo que eu disse agora há pouco, né? De alguém que é exatamente dessa classe pobre, que coloca lá como status, os presos agora vão ser vacinados, aí bota lá embaixo, isso é lamentável. Quem é que pensa isso? Quem pensa isso é a elite, quem pensa isso é a classe média. Então, quando a classe pobre, né, que é exatamente a classe de onde vem a grande maioria, né, absoluta, praticamente 100% da população carcerária, né, aqueles que são dessa classe são exatamente aqueles que estão lamentando pelo fato de pessoas que são de sua classe, né, serem pessoas que vão ser assim, vacinadas, né? Então é esse tipo de coisa que a gente percebe numa pequena frase, como talvez os tempos atuais eles sejam assim tempos piores, né? Porque me parece que em determinadas épocas se percebe com mais facilidade, né, essa distinção, essa diferença. Ele vai falar, por exemplo, né, que se nós dissemos agora há pouco que a classe média ela não quer ou ela tem medo de cair um degrau, mas ela tem muito mais ainda ódio de que uma outra classe suba um degrau e se torne igual a ela, porque exatamente ela não vai ter o elemento de distinção, né? Ela vai ser distinta apenas da elite, e aí ela vai ser inferior, ela não vai ter uma classe para que ela seja superior em relação a essa classe. Ele vai dizer também, nessa perspectiva do patrimonialismo, né, da maneira como nós imaginamos o Brasil, da maneira como o Brasil foi construído também nesse período quando acaba a escravidão e que vem os imigrantes europeus, que a nossa, digamos assim, a nossa elite ela acaba imitando, né, a Europa, acaba imitando os Estados Unidos, e lá tem uma classe que é superior, então ela é superior às classes que estão aqui, mas ela é inferior a uma classe que está lá, e parece que isso de alguma forma produz, a gente falando talvez em termos aqui de psicanálise, algum gozo, algum tipo de satisfação, né, e eu ser inferior, né, e é bom que isso aconteça, porque enquanto eu for inferior, eu vou ter uma estrutura de diferença e que vai ter alguém que vai ser inferior a mim, né? Então, isso não é ruim, porque vai ter alguém que vai ser inferior a mim. Então, assim, a própria elite, ela se sente, é quando ele vai dizer, né? Ela se sente, de alguma maneira, vira-lata em relação, digamos assim, às elites europeias, né? E eu acho que essa leitura dele, ela é extremamente... E aí o nosso jeito de falar, as etiquetas da elite, né? Vai copiar o modo de vestir, né, dos europeus. Tem até uma parte do livro que diz assim, eu acho que ele tira isso aí, assim, a referência à parte do texto de Sobrados e Mocambos, do Gilberto Freire, né, que muitos aqui com roupas pesadas, com casacos, imitando os europeus, né, uma coisa que não teria absolutamente nada a ver, mas
para ele dizer até que ponto chega, digamos assim, a nossa formação e a nossa construção, tendo como referência aqueles que estão fora, e uma espécie de síndrome de vira-latice, né, em relação a nós mesmos, né, e sobretudo em relação àquelas classes que são, digamos assim, tidas, né, como inferiores. E aí ele vai falar de todo esse processo de construção. Eu não sei exatamente aí se já estamos adentrando, né, no segundo capítulo, mas aqui o mais importante eu acho que a gente discutir a questão das ideias e oferecer essa questão da chave, que é quando ele vai dizer exatamente que como os negros vão sofrer também depois do período da abolição, né, ou da libertação, entre aspas, né, porque exatamente vai se ter essa mentalidade do trabalho no Brasil como uma coisa ruim, como uma coisa pesada que pertence, dizendo assim, a essa classe, e que não vai ter mais esse lugar do trabalho, mas chegam aqui os europeus, vão chegar aqui os italianos, que é quando ele vai fazer a leitura a partir não mais só do eixo, né, que é feita por Gilberto Freire, do eixo Salvador, Rio de Janeiro, não é isso? E Recife, ele coloca isso com muita clareza, mas a leitura do Florestan Fernandes a partir de São Paulo, não é isso? E da mudança, digamos assim, do Nordeste rico ali, do período da monocultura, da cana-de-açúcar, né? E depois para essa perspectiva mais da produção de café em São Paulo. E aí, quando chegam os italianos com essa outra mentalidade em relação ao trabalho, como o trabalho que é algo que enobrece, então uma coisa vai exatamente se encaixar com a outra, né? Então os negros vão ficar numa situação pior ainda, em muitos casos vão ficar exatamente abandonados, e essa mão de obra, de alguma forma, ela vai ser assumida pelos imigrantes europeus, que vão exatamente crescer, né? E aí, mais uma vez, a nossa mentalidade, né, até de embranquecimento, se fala até nesse processo, né, na história do Brasil, de embranquecimento, é mais, digamos assim, como você disse, não só uma chaga, uma ferida, mas é algo muito mais grave, porque é algo que está entranhado exatamente na nossa história, no nosso DNA, né? Não, a escravidão, o preconceito, não é um adendo na nossa história, não é um acréscimo, não é um acidente de percurso, né? É o próprio percurso. Quando a gente não aprender a ler dessa forma, a gente vai, de alguma forma, encobrir, a gente vai reproduzir, e a gente acaba reproduzindo com muita tranquilidade, né? Com muita, até quase que naturalizando essa visão, né? De tal maneira que a gente associa, você colocou aí do inconsciente, né? O pobre, o negro, como se fosse relacionado à delinquência, enquanto que a elite parece que está relacionada exatamente à pureza de caráter, quando ele fala lá do americano como sendo de uma moral mais elevada, né, e nós de uma moral mais baixa, exatamente que somos naturalmente corruptos, né, enquanto que os outros são naturalmente pessoas de caráter, né, são pessoas de moral ilibada, né, e isso é extremamente prejudicial, mas nós continuamos reproduzindo isso com muita frequência nos dias atuais. Basta ver esse pequeno exemplo que eu acabei de dar, né? Eu chamei racismo dos nossos intelectuais, o brasileiro como vira-lata, eu chamei de capítulo, mas ainda é o prefácio, né? Essa parte que o senhor porque fala ele introduz e depois ele vai retomando, né, para desenvolver um pouco mais. Mas... Não, porque eu mencionei uma parte do prefácio como capítulo, aí depois eu estava vendo que não, o capítulo mas ainda não é o tem. prefácio. Aí tem uma coisa assim que é bem interessante isso que o senhor menciona. Quando a gente toma a ideia da escravidão como referência, algumas coisas vão ganhando outro formato. Porque, por exemplo, quando a gente percebe a leitura que se faz do que se chama de abolição, a forma de vida que as pessoas negras têm depois daquilo que se chamou de abolição, a chegada de europeus. E aí é interessante que se facilitou a chegada desse pessoal da Europa aqui. Então a mão de obra já não é mais a do escravo, é a do homem escravizado, mas agora é a do homem que vem da Europa. E aí
tem uma ideia de branqueamento. E aqui é que está o nó da questão, porque eu posso fazer a seguinte leitura. A ideia de réplica de uma vida europeia aqui. Então, eu trago uma família da Itália para cá e pronto. Mas essa é a crítica do livro, né? Porque não é isso. É porque trazendo uma família europeia, eu mostro uma superioridade em relação a quem aqui vivia na condição de escravo. É aí que está o nó. E é aqui que está uma demonstração da superioridade que cria relações, como a gente já vem defendendo, e o Gessé é a referência nesse sentido. A escravidão é tão séria nesse sentido que se tenta apagar. Como é que se tenta apagar a escravidão? Se tenta apagar branqueando o país, que é pior ainda. É tornar mais grave ainda a situação. E essa tentativa de branqueamento é justamente o que garante que ninguém vá discutir o racismo. A gente discute outras coisas, mas o racismo não. A escravidão, ela passa despercebida por conta disso. Uma política de branqueamento física, mas também uma política de branqueamento de consciência, né? De consciência. E aí é interessante esse desafio, porque isso tudo faz parte de uma estrutura relacional de poder, né? Tanto é que ele diz isso, ó, o miolo da discussão sobre a sociedade é uma discussão sobre poder. A questão central é sempre o poder, como esse poder se articula. E, primeiramente, se articulou do homem português sobre os que aqui estavam, depois do homem português sobre os povos que vieram na condição de escravo, e depois das famílias europeias que têm os espaços de trabalho, enquanto os negros que foram libertos no discurso constituem aquilo que se chama ralé, né? Que inclusive é um outro livro dele, né? A Ralé Brasileira. Essa dinâmica de como a escravidão configura. Então, aqui, na minha opinião, na leitura que eu faço, quando a gente entra nesse capítulo aqui que fala sobre a ralé, está comprovado, assim, comprovado historicamente, que a escravidão é o que configura relações aqui. Sempre foi assim, e agora está nítido, né, na leitura que o Gessé faz. Então, pelo que eu vejo, ele consegue romper com esse imaginário pseudo-coletivo do Gilberto Freire, né, quando ele apresenta essa constituição do que seria essa ralé brasileira. A ralé brasileira é uma demonstração de poder e uma nova forma de manter a escravidão, né? Então seria basicamente assim. Exato. Antes de comentar aí essa tua fala, e aí eu me lembrei, né, de um texto importante do Laurentino Gomes. Ele está escrevendo, né, a trilogia lá sobre a escravidão, e saiu o volume 1. Até talvez como possibilidade, a gente pode discutir isso ainda mais, talvez do próximo livro, né, que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo agora, porque esses meses a gente fez um pouquinho antes, e aí até para a gente ter, digamos assim, um tempo mais, até porque é um livro um pouquinho mais grosso, umas 400 páginas, mais 400 páginas, que é esse texto aqui, belíssimo, né? Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu gosto muito da maneira do Laurentino escrever, e realmente ele aqui faz, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Vão ser 3 volumes, saiu só um, que agora, eu acho que é um texto que vale muito a pena, porque de alguma maneira a gente está dando continuidade a essa temática, né, a partir daquilo que o Gessé está provocando, de enfrentar a questão da escravidão. Não sei se na próxima, porque aí já teria um certo fio depois, mas é só porque eu lembrei agora, de repente a gente pode discutir isso depois. Mas aí você coloca uma questão interessante, que é a questão do poder, né? A questão do poder, que em última instância é sempre uma relação de poder, né, que ele está dizendo. Tem sempre o dado, digamos aí, político, que é sempre atrelado ao dado econômico, não é? A chegada dos portugueses à invasão, ela tem essa motivação econômica, né, de exploração, e obviamente atrelado aí tem as questões políticas, das relações de Portugal com outros países do mundo ali ibérico, das potências, né, marítimas na época europeias, França, Holanda, Inglaterra, sobretudo, né, vai ser a grande potência. Em última instância é uma questão de poder, né, que ele coloca até assim,
no final das contas, é saber quem é que manda e saber quem obedece, né? Então, se a gente lê a história, parece que esse binômio, e a história do Brasil mais especificamente aqui, ele não está ausente em nenhum momento da história. E aí acho que você colocou de forma muito interessante, né? Assim, até para resgatar, né, a nossa compreensão, essa relação do português com o nativo, né? Com o nativo, essa de quem manda e quem é que obedece, né? Depois até a convivência com o nativo e a leitura que é feita a partir de uma perspectiva de certa cordialidade, como se não tivesse acontecido ali vários conflitos, né? É uma maneira também, né, de se explorar sem que os nativos, digamos assim, se rebelem. Então tem sempre aquela visão romântica, por exemplo, que aparece no texto Iracema, de José de Alencar. Aí a gente vai vendo na literatura como isso também vai aparecer. Mas essa relação do explorador do português com o nativo, depois a questão deles que já estão aqui, depois quando chega a família real, que ele vai colocar ali, né, a abertura dos portos em 1808, como o nascimento do Brasil moderno, né, como nós entendemos. E aí também a família real, né, com aqueles que estão em torno da corte, e aí a relação, por exemplo, com os escravos, né? Já havia escravidão, obviamente, né? Quando começa a colonização, né? São aí mais de 300 anos de escravidão, e ela continua nesse período. Depois, quando acaba a relação exatamente desses que chegam, né, com esses que estão, de alguma forma, abandonados, numa situação até pior, né? Porque estão jogados, né? Jogados à sorte, digamos assim. E aí, esse tipo de leitura que ele critica exatamente, de uma leitura puramente patrimonialista, a ideia de que o Brasil seria uma pura extensão de Portugal, ou uma pura extensão da Europa, né? E essa leitura que, de alguma maneira, enfatiza essa admiração pelo outro branco de fora, como se esse outro fosse superior. Então, enquanto eu acentuo a superioridade do outro e a inferioridade, seja do nativo, do negro, do mulato, do mestiço, depende, ali também vai fazendo essa leitura, né, que em alguma determinada época do país, quando ele fala de Machado de Assis, ali o mulato tem uma certa valorização na literatura, mas depois isso acaba piorando, né, com a chegada dos imigrantes. Então, assim, a nossa história é toda construída no sentido de que ou a nossa riqueza ela foi flagrantemente tirada à força, ou nós, com esse nosso jeitinho, como se diz, né, ou como se constrói, vamos oferecendo as nossas riquezas e introjetando em nós exatamente esse complexo de vira-lata, que acaba nisso que ele vai chamar da ralé brasileira, que hoje em dia nós vamos ver, digamos assim, enxergar essa classe, quando ele vai dizer na construção das grandes cidades, né, que na verdade é uma construção sem muito planejamento. Ele vai dizer aí exatamente as nossas favelas hoje, né, e aí ele vai também falar das favelas e um pouco do homem no campo, desprovido exatamente, digamos assim, desses recursos necessários para que conduza a vida com dignidade no campo. Então, esse homem que está esquecido no campo, e também aquela maioria da população que está ali na favela, exatamente como expressão na atualidade, daquilo que ele vai chamar dessa classe que é excluída, né, que seria essa ralé brasileira, mas que vai se mostrando com várias faces ao longo da história, né? Inicialmente, exatamente, os nativos que são capturados, os que são trazidos, que são escravizados, né? E depois os que, mesmo depois do período de escravidão, continuam abandonados porque não conseguem preencher esses espaços de trabalho, até porque a mentalidade aqui, pelo fato do trabalho ter sido feito pelo que foi escravizado, parece que o trabalho é uma coisa que não traz dignidade, né? Então os europeus aproveitam, né, a ideia de trabalho com aquela mentalidade, se a gente lembrar do Max Weber, né, da ética protestante, o espírito do capitalismo, né, que é exatamente a ideia de que Deus deixou o homem para trabalhar e o trabalho é que vai trazer enriquecimento. O europeu vem muito com essa mentalidade, sobretudo
o evangélico chega com isso, né? O protestante lá, inglês, e é também a mentalidade também dos americanos, tem muito essa perspectiva posteriormente. E aí nós introjetamos a ideia, por causa do trabalho escravo, de que o trabalho é uma coisa para ralé, né? Que a elite, esse trabalho no sentido de um trabalho mais pesado, e aí os europeus vêm, os brancos, digamos, né? E vão assumir isso, inclusive assumindo as riquezas que são produzidas, né? Por isso, se a gente pensar, digamos assim, no sul do país, no sudeste ali, a presença dos imigrantes, dos descendentes de europeus, ela é muito forte, né? Assim, sem essa miscigenação que se dá com mais força em outros lugares, mas por causa desse processo migratório, mas ali também tá a grande riqueza do país, né? Assim, concentração de grande riqueza. Então, assim, a nossa história, eu não sei se a gente às vezes ri ou se a gente chora, né? Se a gente faz as duas coisas Os dois. ao mesmo tempo, e o problema é continuar reproduzindo, né? A mesma mentalidade. É interessante porque tem um tópico do livro chamado Freire contra ele mesmo, né? Que é uma leitura interessante, porque ele diz que é Freire contra ele mesmo. Eu interpreto assim, que ele, o Gessé, de uma certa maneira, ainda tentou salvar o Gilberto Freire, porque ele diz assim, ó, é como se fosse assim, pelo menos na leitura que eu faço é assim, o caminho que o Gilberto Freire trilha é bem interessante, a conclusão que não é interessante. Então, se a gente pegar o caminho que ele construiu e a gente conseguir construir uma outra alternativa de conclusão, então tá válido, né? Então seria uma salvação assim do Freire, né? E aí o ponto que ele destaca é justamente essa dinâmica patriarcal, né? A família patriarcal, ele vai dizer que inclusive o patriarcalismo do qual Freire nos fala mostra, é o alfa e o ômega da organização social do Brasil colonial, né? Então aí a gente vê o Exato. poder centrado no masculino, e esse homem que tem o poder, ele é como o senhor falou, né? Ele é a referência, inclusive tendo poder sobre outras vidas, né? E sendo a ele Sim, permitido, e é interessante dizer isso, né? Sendo a ele permitido a poligamia. sim. Ele vai Permitida a falar poligamia. do Que aqui tem. sadomasoquismo, né? Na nossa É, cultura, e dessas é aí que está o experiências. nó, né? É aí que está o nó, É, porque não existe um congraçamento. Aí ele faz a crítica, né? Não existe um congraçamento das raças, existe uma relação sádica, né? De poder e de domínio. exatamente. Dessas Isso que eu digo assim, relações esse aí termo. Sim, sim. dos patriarcas, tanto daqueles que eram os donos de terra, como eles vão falar também dos filhos dos padres, não é isso aí? E aí a questão Isso, do patrimônio, da herança, como é que isso era dividido, e como isso às vezes isso. cria confusão, dependendo de como esses filhos eram tratados. Enfim, eles eram colocados em torno ali, digamos assim, da grande família, né, É, do patriarca, e isso é a grande marca, digamos assim, do Brasil colonial, como você é. coloca, né, sem interferência, digamos assim, de um poder externo, de um poder exterior, de uma lei. Então a lei é o próprio patriarca. E mais um elemento aqui, acho que a gente poderia extrair, que até onde eu me lembro não vi ele explorar muito, mas a partir dessa marca colonial do patriarcado, a questão do machismo no Brasil, né? Certamente aí Justamente. tem uma raiz muito forte aí nesse período colonial. Mas eu acho que ele não vai, assim, pelo menos eu acho, né? Não, ele não Eu acho que trabalha. ele não vai. Que a gente poderia, né? É uma Mas coisa assim, que pode. que eu acho que a opção por não explorar é porque se convencionou, pelo menos nesses últimos tempos, se Uhum. convencionou que quando se fala do patriarcalismo, patriarcado, aí é uma conexão direta com o machismo. Então, falar de um já seria falar de outro, né? Pelo Uhum. menos Talvez não seja um intento Tapiô, também né, do trabalha livro. mais ou menos assim, que é a ideia Uhum. do poder do macho, então o patriarcado como uma expressão desse poder do macho, né? E é interessante essa distinção, não é nem do masculino, é o poder do macho, né, que é essa dimensão do domínio, do poder e tal. Mas quando o Gessé traz esse negócio para cá, aí é que eu acho que está a semente
a semente de entendimento do que a gente está falando no geral. Porque quando aquele homem lá, que era o senhor das terras, tem a sua mulher, seus filhos, tem filhos e filhas com as escravas, com as mulheres escravizadas. Isso é um limite de vocabulário, né? Escravo. A mulher Aham, é. escravizada. A mulher escravizada. E ele, de uma certa maneira, coloca o filho dessa mulher sob sua posse, porque a ideia de posse é aqui que está o que o Gessé Souza chama de alfa e ômega, né? Essas relações de poder hierarquizado, o poder de um que é superior, o serviço do outro que é inferior. Isso que está no Brasil colônia se alastra para toda a história. É por isso que não dá Sim, para falar do racismo como algo fora. O racismo está dentro, né? Inclusive nesse limite de vocabulário aqui, porque eu lembro que estava numa aula uma vez, eu gosto de lembrar essa história, porque assim, a gente tem que se desenvenenar, né? Eu estava numa aula e eu usei a expressão denegrir. Fulano de tal falando isso, terminou denegrindo, e a uhum, professora parou na hora e disse, olha, essa é uma expressão que você não pode mais usar nas suas falas. Essa outra, né? A mulher escrava, né? Não existe mulher é, escrava. É a mulher em condição de escravidão ou escravizada. Mas para ver como a gente foi meio que envenenado mesmo com isso, né? A gente traz essa marca aí. E a gente está fazendo crítica. Então, para perceber como é difícil, né? A gente que tem uma postura crítica também está envenenado com isso. É importante perceber que a sim. Porque libertação tem que ser isso é geral. entranhado, né? Se a gente lembra, por É, exemplo, pelo menos quando eu estudava história, no livro de história, a expressão que aparecia é sempre essa. Os escravos no Brasil, né? Os escravos que vieram da África, né? A é, expressão é essa. Os escravos que vieram da África, não são os escravizados que foram trazidos à força, né? Mas os escravos que vieram da África. Parece uma coisa extremamente natural, né? Que eles realmente tenham vindo para aqui para trabalhar, né? Para o enriquecimento, digamos assim, isso quase que se natural. Todo esse processo de desconstrução, né, que é um campo de batalha contínuo, né, que precisa ser enfrentado. a Isso Djamila Ribeiro tem uma fala sobre isso na abertura de um livro dela, né? Ela diz assim, que foi educada assim, né? Como todo mundo é educado assim. uhum, Me ensinaram. Aí ela vai interpretando, né? Como se fosse natural. Até que eu percebi que não é bem assim. Mas até que você perceba, é uma luta, né? É um despertar trabalhoso, né? É um despertar é, trabalhoso. Mas aqui ainda com o nosso amigo Gessé, essa relação de poder aí terminou gerando, e aí eu vou dar um salto só para a gente delimitar, que é essa ideia do grande pacto, né? O grande pacto. Então, a gente vai perceber que existe uma aliança poderosa, antipopular da elite com a classe média. De uma certa maneira, o senhor já mencionou, né? Mas, assim, esse ponto é o ponto que eu acho que é, finalmente, pelo menos na leitura que eu faço, a grande conexão com esse tempo, que é o tempo do livro, né? De 2017 para frente. Eu acho que quando ele fala do pacto, ele começa a dar para a gente a chave de entendimento sobre o que acontece por ali. Porque sempre foi um impasse, né? Pelo menos na leitura que eu faço, eu não, né? Quase todo mundo faz essa leitura. Como é que a democracia permite que algo não democrático chegue ao poder, né? Esse embaraço, né? Como é que é possível isso? E aí é que tá, né? Que a gente tem que polemizar até o termo democracia, né? A democracia brasileira é entre aspas, né? Mas assim, como é que isso acontece? Aí a ideia do GCE é a ideia do pacto, né? É um pacto que permite, né? Um pacto de poder. Inclusive ele já mencionou no começo do livro, né? Os canais ali, a Globo, a Veja, mas também o STF. Então todo mundo se vale desse argumento de poder para se estabelecer, né? Então tem essa dinâmica também. e me parece que, assim, a época que o livro é escrito e esse pacto de que fala o Gessé Souza é uma época em que se explicita, né, digamos assim, historicamente, com muita evidência, com muita clareza, eu diria que até se escancara, né, algo que eu acho que é o que o Gessé de Souza tá querendo defender aqui como tese, que é uma construção histórica, né? Esse pacto ele não se dá de uma hora para outra, né?
Uhum. Ele é construído historicamente e ele é acionado em determinadas épocas históricas quando, de alguma forma, a elite que está no poder, ela se sente ameaçada, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, ali do governo João Goulart, né, com a perspectiva um discurso mais socialista, que começa a falar em reforma agrária, e aí os militares chegam, né, aí em conluio com os Estados Unidos, dizendo que aqui vai se implantar exatamente o comunismo e vão se tirar as terras das pessoas, né, roubar as terras, e aí se tem o golpe, né, o golpe militar, ou seja, é um momento em que se torna evidente, mais uma vez, aquilo que é construído historicamente, né? Esse pacto, que diríamos assim, enquanto ele não é percebido, ele seria um pacto tácito, mas na hora de certos momentos da história, ele se explicita com muita clareza e com muita nitidez, e eu penso que o que Gessé Souza está fazendo é exatamente tentar nos dizer, né, gritar aos nossos ouvidos e abrir os nossos olhos. E a história do Brasil é isso, né? E isso que está aí está no nosso DNA, né? Que esse pacto ele acontece e ele vai acontecer sempre que houver, né, algum tipo de ameaça em relação à mudança, qualquer tipo de mudança na estrutura, né? E quando eu digo que a situação do Brasil é extremamente complicada, é que quando se a gente pensar, por exemplo, em preconceito de classe, não é o preconceito da classe da elite em relação à classe mais baixa ou da classe média, mas existe um preconceito no interior da própria classe, do que eles chamam da ralé brasileira, né, da classe mais expoliada e mais explorada. E aí está a maior dificuldade, né? Porque se nós formos pensar, por exemplo, em termos numéricos, né, a classe mais pobre ela é muito maior, né? Então ela teria, se tivesse organização, como vai dizer o próprio Marx, teria muito, muito, muito mais poder, né, do que as outras, até porque sem a classe explorada não existe a classe que explora, né? Sem os benefícios que são tirados da maioria da população, não existiria os benesses para aqueles poucos ricos, né, que estão exatamente nessa elite. Então, assim, às vezes a dificuldade de se enxergar uma possibilidade de saída é exatamente essa, né? Talvez não seja por acaso que a gente fale tanto em educação, mas não só falar em educação, eu acho que porque a educação também ela é um reflexo, né, da estrutura econômica, social e política. Até porque a gente vê tantas pessoas que têm uma educação mesmo no sentido formal, mas que defendem esse tipo de bandeira, que mantém essa mesma estrutura, que estão sempre acoloiadas a quem está no poder, né? Que muitas vezes a gente pensa que são pessoas que têm uma visão crítica, mas quando se fala de interesse pessoal, parece que essa visão cai por terra. Então, assim, não é simplesmente uma questão de educação por educação, né? Mas que tipo de educação seria possível oferecer para se apresentar os primeiros instrumentos de uma mudança, pelo menos aí a médio prazo. Isso. E aí é interessante essa percepção do pacto, porque o pacto é dentro do Estado, né? O pacto é dentro dos limites do Estado para beneficiar uma elite que está fora, né? Então parece que, bom, pelo menos aí, se eu estiver enganado, fica à vontade para corrigir e explicar. Mas na leitura que eu estou fazendo até aqui é assim. A elite do atraso é essa intra-estado, né? No limite do país, a ideia de que é aqui dentro, tal, é a política, essa ideia de que é a estrutura democrática como ela está montada, os partidos políticos. A elite do atraso, na verdade, seria essa ou seria uma outra que está lá fora e que domina essa própria aqui? Isso aqui foi uma coisa que aparece na leitura que eu tenho feito. É como se a elite do atraso fosse essa que está dentro aqui, mas existe uma outra muito pior e ameaçadora que está lá fora, né? A do atraso beneficia uma outra, né? E aí aquela dinâmica que ele fala, né? Um Estado podre, corrupto e o mercado imaculado, né? Então, assim, a elite do atraso estaria a serviço dessa elite do mercado. Pelo menos é a leitura
que eu fiz desse livro até aqui. E a dificuldade que aí o Gessé tenta responder é como é que isso consegue se desenrolar sem ninguém ver. E é aí que a ideia de escravidão aparece como a chave para entender, né? As relações de poder ali estabelecidas e que chegaram até hoje faz com que você, seja de direita ou de esquerda, não perceba que está lutando contra algo ou está fortalecendo algo que não se encerra aqui, está para além disso aqui, né? A ponto de dizer assim, não, eu posso vender a Petrobras porque vai ser menos corrupção. Então, assim, nessa ideia, a gente dá a transparecer que o problema é essa elite que está dentro, é a corrupção que está dentro, e aí a corrupção que vai passando por classes independentes, porque é uma visão generalizada, mas que beneficia uma outra elite, que é a elite de mercado, a elite do dinheiro, né? Então, aí ele fala até assim, né, a corrupção de fato e a corrupção dos tolos, né? A corrupção que a gente está lutando é a dos tolos, a de fato está fora, né? Está fora ainda. É aquela Exato. história do Zizek, né? Que é a história do roubar um banco e criar um banco, né? É como se a elite do atraso fosse a que está roubando o banco e a que criou o banco fosse a pior elite possível, né? Aquele inimigo de verdade. Mas é mais ou menos assim que eu estou entendendo essa leitura. É, assim, eu leio nessa perspectiva também e, assim, tentando fazer um vínculo com aquela crítica que ele faz, né, ao Gilberto Freire, de alguma forma também ao Sérgio Buarque de Holanda, em colocar, digamos assim, talvez o patrimonialismo, o familiarismo, né, talvez antes da questão da escravidão, é que isso gerou também em nós, e gera em nós, a ideia de um Estado patrimonialista. Ou seja, existe um patrimônio, né, que é o patrimônio do Estado, e que existem pessoas que vivem sugando esse patrimônio, né, e, portanto, dentro desse patrimônio, o que nós vamos ter é uma corrupção por parte dos agentes do Estado, né? E precisamos desta forma, aí é uma leitura que eu estou fazendo a partir dele, também tentando ir um pouquinho mais além dentro da discussão mais atual que existe nesse âmbito, aí na perspectiva do neoliberalismo, da política econômica que se implanta no Brasil, demonizar o Estado, né, porque o Estado ele é patrimonialista, ou seja, aquele que tem um patrimônio, de alguma forma ele vai se responsabilizar por cuidar daqueles que ali estão em torno. Se a gente também relaciona esse patrimonialismo com a família patriarcal, né? Então é uma espécie de guarda-chuva que cobriria, pelo seu tamanho, né, as necessidades do povo no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança, mas esse Estado patrimonialista ele é exatamente o lugar dessa corrupção. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos acabar com essa corrupção no Estado, com a corrupção na política, nos agentes do Estado, porque ali é o lugar da mamata, né? O ministro da Economia, né, vai dizer que até há poucas semanas, o Paulo Guedes, que existem funcionários públicos, ele estava se referindo a professores que têm mais de 20 carros, né? Não é uma mentira assim descabida, porque eu desconheço, pelo menos pelo fato de ser professor. E aí é o que? Você vai diminuir esse Estado, que é patrimonialista, porque ele é cheio de corrupção. Então, o discurso da corrupção é para diminuir o Estado. Por isso, se a Petrobras pertence ao Estado e ela é corrupta, o que é que nós vamos fazer? Aí ele faz a leitura histórica. Vamos vender aos de fora, porque os de fora são mais capazes, nós somos vira-lata. Então, por que uma empresa de fora vai comprar, por exemplo, uma empresa estatal, se essa empresa ela causa prejuízo? Ninguém vai comprar uma empresa que causa prejuízo. Então, se as empresas de fora compram uma estatal brasileira, é porque ela dá lucro, né? Então, isso aí é a coisa mais óbvia, mais nítida e evidente. Mas se cria exatamente essa ideia de que o Estado patrimonialista é naturalmente corrupto, embora possam e existam agentes corruptos, mas exatamente para demonizar o Estado, porque você diminuindo o Estado, você diminui direitos, né? Você diminui direitos, você diminui
obrigações, você diminui gastos, e esses gastos que são diminuídos, né, com esse patrimonialismo, esses recursos eles vão ser direcionados cada vez mais para essa elite, digamos assim, que paradoxalmente está fora do Estado, né, mas estranhamente é exatamente a verdadeira elite que se alimenta do Estado, né? Quem se alimenta do Estado não é o povo nem o funcionalismo. Quem se alimenta porque, por exemplo, o governo, o Estado brasileiro, deixa de investir alguns bilhões em infraestrutura, mas passa trilhões todos os anos para os bancos, né? Então, digamos assim, é esse discurso, no meu entender, que o Gessé está criticando, e aí ele vai lá atrás para a ideia de patrimonialismo, porque nós absorvemos a história de um Estado patrimonialista e necessariamente corrupto. Então o discurso é acabar com o que seria a Lava Jato, né? O Estado é corrupto, os políticos são corruptos, os agentes são corruptos, aí a Petrobras, né, como uma empresa que é corrupta, aí se vende a Petrobras, né, para acabar com a corrupção, e aí ele vai dizer, a maior corrupção não está no Estado, a maior corrupção está exatamente nessa elite que está fora do Estado, mas que quer capturar o Estado, né? Essa elite querendo capturar o Estado. Então, dizendo que as empresas estatais são necessariamente corruptas, então o discurso, vamos privatizar tudo, sem critérios, vamos vender tudo, vamos entregar tudo, inclusive as empresas, inclusive o SUS, inclusive o sistema educacional, e cada um vai se virar. E eu imagino o desastre que vai ser isso para essa ralé brasileira, né? Para essa classe. Então, é toda essa discussão que está por trás. E a gente não consegue enxergar que a elite, a corrupção está exatamente entranhada nos mecanismos do Estado, né? E para nós parece que o Estado é puro, o Estado é limpo. E vejam só que nesse discurso feito pela mídia nos últimos anos, o discurso é todo voltado para a Petrobras, né? É o Estado que é corrupto, né? É a política que é corrupta, então vamos tirar isso desse âmbito e vamos lançar nesse. Na verdade, são interesses econômicos que estão por trás, sem negar a existência, obviamente, de agentes corruptos e corrupção também nas estruturas, né, do Estado, mas eu acho que não se trata de entregar as estruturas, né, e as empresas, mas se trata de corrigir, de se criar mecanismos de controle que sejam mais eficientes. Por que é possível que uma empresa privada ela administre uma empresa como a Petrobras e não é possível que existem pessoas sérias no Estado que sejam capazes de conduzir para frente essa empresa para produzir riquezas para o próprio país, né? Entende qual é a diferença? Então, o discurso é de que o Estado é patrimonialista e ele é corrupto. Daí a crítica de Gessé a nós pegarmos a ideia de entender a história do Brasil a partir do patrimonialismo, pura e simplesmente, do familiarismo, pura e simplesmente, né? Mas pegar exatamente a partir da perspectiva da escravidão, ou seja, há por trás de todo esse movimento atual uma reprodução de uma certa escravidão, né? Se nós vendermos as nossas riquezas, nós vamos continuar sendo escravos dos outros mais ainda. Quando se pensa aí no patrimônio como a Amazônia, né? E tem toda uma questão aí por trás. Claro que tem uma complexidade em torno dessas questões de privatização, mas o discurso de privatizar por privatizar e tirar as riquezas do país, então, o país vai ficar cada vez mais sem recursos, né? Mais dependente. Antigamente eu usava a expressão, não, é um retorno ao Brasil colônia. Na verdade, é um retorno ao Brasil escravizado, né? Na verdade, para ser mais coerente, escravidão. Exatamente, porque a escravidão seria essa chave, né? Nós temos a mentalidade de escravidão, nós temos ainda, né? De escravidão, de que algumas pessoas têm que nos servir pela condição que estão, quase que naturalizando isso. E então a gente pode dizer que a elite do atraso é essa elite a serviço do mercado contra o Estado. Parece que a lógica é essa. Eu diria que sim, né? E que não deixa de ser contra o Estado, e que não deixa de ser uma elite que se alimenta do Estado, né?
mas Alimenta do próprio Estado. contra esse Estado que é provedor das necessidades da população, né? Porque, por Não por exemplo, se a gente acaso. vê a crise, desculpa só interromper, porque eu lembrei aqui, a Vontade. crise, por exemplo, de 2008 lá, econômica nos Estados Unidos, né? Aquela crise lá imobiliária. O que é que aconteceu ali? O mercado foi atrás do Estado, né? Pedir bilhões aos bancos emprestados. Então, foram atrás do Estado para socorrer o mercado. Que é o que acontece na prática. Então, o mercado é contra o Estado quando o Estado é provedor dos recursos para a sua população, mas é a favor do Estado desde que o Estado esteja a favor do mercado. É essa lógica da pandemia também, né? O socorro às grandes Sim, nações. é a mesma lógica. No mercado, mesma lógica. E aí é interessante também porque quando a gente fala dessa elite, aí a gente se encaminha para um entendimento. Esse entendimento em 3 pontos, né? Agora, a queda de Dilma, que é o marco do livro, né? A queda de Dilma, o governo Temer como um governo de transição, porque foi curtinho ali. Embora a gente possa polemizar o termo transição, porque tem muita coisa que foi definitiva ali, e o governo atual, né? Se a gente dividir em 3 pontos, parece que a gente tem nesses 3 pontos, a gente tem condições de entender o grande pacto, né? O grande pacto, porque essa queda do governo Dilma, o final do governo Dilma, é interessante porque ele é divulgado como sendo uma forma de preservar o país contra a corrupção. Então, essa dinâmica de que o corrupto que está no poder e que tem que sair. Mas é muito interessante perceber que o governo Dilma, assim como os outros governos ali do PT, os 2 do Lula, é um governo de tentativa de conciliação de classe, né? Não é um governo de emancipação de classe, é de tentativa de conciliação. Tanto é que o pobre ganhou mais poder econômico, mas o banco ganhou numa proporção estratosférica, né? Então, é um governo que tenta conciliar. Então, parece que essa tentativa de conciliação termina sendo um dos limites, porque no momento que o mercado não é atendido, o governo cai, independente do que tenha feito. E aí, para se conseguir isso, é a lógica de dominação anterior, né? Porque a ideia de que o Brasil não poderia virar uma Venezuela, não poderia virar uma Cuba, é justamente essa dinâmica de pensamento, como se esses países estivessem num nível inferior, né? Então, parece que emancipar alguém é conduzir o país a uma condição inferior. E aí aparece o governo do Temer, que é o governo que vai articular essa passagem para, de fato, um governo de classe. Que a gente vê que, quando eu digo de classe, é assim, a partir da classe alta, né? Um governo que pensa de cima para baixo, né? Um governo a partir da elite do atraso, como está falando aqui o Gessé. E aí a gente chega nesse ponto que é o governo Bolsonaro, esse debate consistente que tem que ser feito, começando pela própria democracia, né? Como a democracia permite que algo antidemocrático chegue ao poder? É simples de responder, porque o mercado cooptou a própria democracia e a estrutura democrática. Então, a gente percebe que até esse governo, que é estruturalmente antidemocrático, é captado pelo mercado, opta pelo mercado. E se mantém enquanto o mercado quiser, né? Assim, porque assim, motivos, se a gente fosse fazer uma leitura puramente política e dentro das regras democráticas, motivos para o impeachment já existem sobrando e já teria sido impeachmentado, enquanto que no caso de Dilma não existiam motivos para o impeachment e ela foi impeachmentada, quer dizer, então a democracia se torna assim um joguete, né, dentro dos interesses do mercado. O discurso, como você disse aí, da mídia, todo mundo acompanhou isso, era exatamente o discurso da corrupção, né, de um partido. E o que foi que aconteceu? Esse era o discurso, mas qual era a intenção do mercado? Era algumas reformas que foram feitas, a gente sabe, no governo Temer, e depois foi dada continuidade. A reforma, por exemplo, reforma trabalhista, que aconteceu, tirou direitos dos trabalhadores, ou seja, favorece uma classe que é a classe da elite detentora das grandes empresas, por exemplo, em relação à questão da relação de trabalho. O que foi que aconteceu? Uma reforma previdenciária, né, que mais uma vez prejudicou o trabalhador, né, alongando-se o tempo de trabalho, o tempo de
contribuição, né? Hoje o ministro Paulo Guedes, há poucos dias, né, vai dizer que o brasileiro quer viver demais, né? Então, assim, o que foi que aconteceu na prática? E a promessa era acabaria com a corrupção e vamos fazer as reformas, porque aí a economia vai crescer e os empregos vão aumentar. As reformas foram feitas, a corrupção não acabou-se com a corrupção, que ela é inclusive entranhada assim, na história, ela está fora onde ela não é atacada de verdade, que é exatamente no mercado, a corrupção legalizada, e o desemprego aumentou. Por exemplo, a gente vive no Brasil, que tem um país que tem uma carga tributária muito grande, mas a maior carga tributária do Brasil é sobre o consumo, e esse é o grande problema, um dos grandes problemas que ainda enfatiza mais a desigualdade. Imagine que alguém ganha 20 mil reais por mês, outra família ganha 2 mil reais. Mas, por exemplo, o preço da gasolina, né, o preço do feijão, do arroz, é um imposto que o pobre que ganha 2 mil paga, é o mesmo preço que o rico ganha 20 mil paga. Né? Então você veja só a questão lógica, que é o que se chama de imposto no Brasil, que existe exatamente esse imposto de caráter regressivo, né? Devia ser essa perspectiva mais progressiva, que é exatamente a ideia de que quem ganha mais deveria pagar mais, mas como o imposto ele é cobrado sobre o consumo, então eu estava lendo até uma coisa ontem, dizer uma coisa interessante. Como é possível num país, por exemplo, conciliar um Bolsa Família de 120, 150 reais, né? Mas com o que é que faz? Nesse sentido, quando o imposto é cobrado sobre o consumo, porque não é cobrado sobre o patrimônio, né? Sobre o patrimônio das elites do mercado, o que é que acontece? O Estado dá 150, né? Mas tira quase 70. Porque o imposto é cobrado sobre o consumo, né? Então o pobre que recebe ali vai comprar feijão, vai comprar arroz, vai comprar. Então veja só que tem isso aí não deixa de ser uma espécie, fazendo a leitura a partir de Gessé, uma espécie de corrupção legitimada. Porque assim, se você não quiser falar de corrupção, é pelo menos de injustiça legitimada, porque é extremamente injusto, né? Que você cobre o imposto tão alto sobre o consumo se o pobre vai comprar o mesmo, digamos assim, vai pagar o mesmo preço no valor do consumo, a mesma porcentagem no litro de gasolina, em quilo de feijão. E aí, você vai ver no final do mês, né, o que é que isso pesa de impostos no bolso do pobre, o que é que isso pesa de impostos no bolso dos ricos. Então, é preciso haver uma reforma tributária, mas uma reforma tributária séria, né, em que se implanta exatamente esse imposto progressivo. Porque no Brasil, nesse caso, quem ganha menos paga mais. E aí é interessante que isso é visível, mas ninguém fala. Porque tem uma conquista da mentalidade, né? A partir dessa lógica do senhor e do escravo, como ele fala no livro também, o dominado e o dominador, então se aceita como se fosse natural, né? E aqui tem uma coisa aqui, deixa eu ver, Josivan, na relação trabalhista, quando se cria uma relação familiar entre patrão e funcionário. Eu sou desconfiado com essa ideia de relação familiar entre patrão e funcionário. Eu não acredito que isso seja. Isso existe enquanto os interesses do patrão estão garantidos, né? No momento que o funcionário precisar, ele vai perceber que essa relação não é tão familiar, não. É porque funciona a partir da lógica do mercado, né? E na lógica do mercado, o patrão tem que lucrar. No momento que o funcionário é produtivo, a relação é familiar, né? Que é uma relação de produção. No momento que o trabalhador não for, ele percebe que esse familiar aí era só porque ele atendia interesses. Pelo menos é a leitura que eu faço aqui. Complicado. Inclusive com a reforma, né? E aí se desregula um bocado dessas relações, e aí que as relações vão se dar entre o patrão e o empregado. Isso é uma coisa extremamente aí ele vai ver absurdo, não né? É tão familiar, né? Aí tem um bocado de gente querendo. Um bocado de gente querendo se tornar escravizado de alguma maneira, né? Na espera da fila para entrar naquela vaga. É extremamente complicado. E falando nessa questão de impostos, inclusive atualmente, existem muitos países que estão discutindo isso.
e propondo uma revisão desse tipo de tributação, que está sendo extremamente inviável e injusto, né? Que seria exatamente imposto sobre o patrimônio, sobre a renda, né, sobre as grandes fortunas. Uhum. Vai ser interessante. É um debate, né? Pois bem, professor Agora é Maurício, eu difícil, acho que a né? gente... No Brasil vai ser difícil, vai ser porque eu embate. Difícil porque a gente luta contra uma mentalidade que foi conquistada a partir do poder, né? Então, assim, Exatamente. a pessoa não... Até porque é interessante reconhecer que você está em desvantagem para muita gente, reconhecer que está em desvantagem é vergonhoso. Então, aceita para não reconhecer que está em desvantagem, né? Ainda tem essa dinâmica aí que o senhor também falou, quando o senhor falou sobre essa hierarquia de relações dentro da própria classe mais pobre, né? Da camada mais pobre. Então, ainda tem esse fator para ser enfrentado, por isso que é tão difícil no caso brasileiro, né? Eu lembro lá do fato lá na Alemanha, certa situação que houve um aumento do preço do combustível grande, e aí a população foi contra, simplesmente todo mundo parou o carro, não ligou até que eles baixassem o preço, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, se acontecer isso, um pobre vai dizer ao outro pobre, não, eu posso... Eita, Zé Arthur, ó, enorme, olha que lindo, cresce rápido, né? Oi, cresce rápido, viu? Abraço. Deixa passar essa pandemia pra gente se encontrar, né? No Brasil, se acontecer isso e alguém parar, outro pobre vai dizer, não, eu posso colocar o combustível, então você que fique parado. Aí... Tem que se vir aí. Porque é o que ele fala da luta por privilégio dentro da classe, dentro da própria... Exatamente. Pois, professor, eu considero que a gente conseguiu o que se propôs, que é apresentar uma chave de leitura. É um livro interessante. Eu tinha lido essa primeira versão, depois eu comprei essa daqui. Inclusive essa outra. Essa outra está disponibilizada em PDF, pode ser acessível então. Você encontra ela em PDF, essa outra. Essa que vai até a Lava Jato, né? Essa que eu mostrei aqui, né? Isso é. Então, assim, uma leitura interessante de um autor muito interessante, tem outros livros muito interessantes que valem a pena. E aí eu agradeço o seu empenho e disponibilidade para esse livro do mês, né? Nossa gratidão sempre. Eu sempre saio mais rico quando a gente conversa sobre qualquer coisa, né? Mais recentemente sobre livro, então eu saio mais rico. Eu que agradeço imensamente por esses encontros que a gente está tendo e também pela ideia, né? Foi ideia sua, assim, esse projeto, e está sendo muito enriquecedor, é muito bom, né? Para as pessoas é muito bom, para nós, né? Para mim é muito bom. Pronto. Foi de Patrícia. Ótimo, mas obrigado, a gente sai mais rico. Sai mais rico, uma oportunidade também. Até porque, inclusive, eu recebi um comentário uma vez que era assim, eu já tinha lido esse livro, isso foi quando a gente falou do Zizek, né? Já tinha lido esse livro, mas depois de vocês eu fui reler porque eu consegui entender depois que vocês falaram, tal. Então é uma contribuição também nesse sentido, né, que a gente tem dado, então é importante. Pois tá bom, bom final de semana. Hoje foi cansativo, né? Foi muito encontro, desde 8h30 que a gente tá aqui, mas estamos vivos, né? Por aí, e mês que vem a gente tem o livro do mês de novo, e assim vamos no final do mês sossegado, viu? Para o senhor, vamos ver se a gente define logo, né, para assim, mais cedo. Às vezes eu fico demorando, aí fica por causa da correria também, mas vamos ver. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Pois a nossa gratidão a quem acompanhou até aqui. Esse material fica disponível no nosso Instagram. Lembrando que quem puder, fique em casa. Se precisar sair, não esqueça da máscara, do álcool e do distanciamento na rua, né? Cuidado aí, cuidando de você e dos outros, e a gente se vê por aí, né? Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Mais um abraço a todos. Valeu, muito bom.